João Alberto sempre gostou de estudar. Já fez física e agora está quase se formando em geologia. E olha que os dois cursos foram na concorrida Universidade de Brasília. Ele conta que nunca soube o que era uma reprovação, até que chegou a hora de tirar a carteira de motorista. Cheguei empolgado, só que acabou que a empolgação virou nervosismo por conta da provocação da avaliadora, né? Os exames até que são fáceis, assim, os movimentos e tal, mas a pilha que ela bota foi um pouquinho forte para mim e eu acabei desistindo da prova. Um tempo depois, João tentou de novo e dessa vez foi aprovado. Uma situação muito comum, segundo esta psicóloga. O teste não é uma coisa de medida de futuras, né? Eu acho que o psicólogo está longe de fazer grandes previsões, né? Ele faz previsões por um determinado período de tempo, né? E as pessoas mudam, as características psicológicas mudam, os contextos mudam. Então, pode ser que ele depois, num outro período, ele faça o mesmo teste e tenha um resultado diferenciado. O estudante acredita que foi prejudicado pelo nervosismo. Mesmo assim, questiona a falta de objetividade desse tipo de teste. Ele não avalia se você é uma pessoa bem controlada ou então se você tem coordenação motora. É só para você cair ou não nos padrões que eles acham normais. E não é só ele. Alguns candidatos levam essas contestações adiante, especialmente quando as avaliações são parte de um concurso público. Se acaso o candidato está arguindo que aquele exame psicotécnico foi baseado em critério subjetivo, aonde não tem amparo lógico para aquela conclusão, o avaliador, o órgão público tem que levar todo o processo de apuração, de averiguação para a justiça, para que a justiça possa avaliar. Um desses processos foi julgado há 2 meses pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Um candidato a policial federal foi desclassificado porque não passou no exame psicológico. A União argumentou que os testes são fundamentais para evitar a admissão de pessoas com um temperamento incompatível com a carreira. Os desembargadores reconheceram a necessidade da avaliação, mas não da forma aplicada. A turma que julgou o caso entendeu que os critérios avaliados não podem ser subjetivos e precisam ser revelados no edital das provas. Às vezes o candidato é aprovado em todas as etapas do concurso, quando chega no psicotécnico ele é reprovado. E às vezes a justiça, isso não é exceção, tá? Às vezes ela dá a liminar, mandando que o candidato seja contratado pelo órgão que fez o concurso público, porque aquele psicotécnico foi feito absolutamente de forma subjetiva, sem base legal. Essa queda de braço costuma ser resolvida só mesmo com intervenção judicial. É que se depender dos psicólogos, que são os profissionais habilitados para realizar os exames, o mistério vai continuar. Eles garantem, é o sigilo dos critérios que torna a avaliação segura e eficaz. O Conselho Federal de Psicologia também proíbe qualquer divulgação. E quem descumprir pode sofrer processo e até perder o registro profissional. Se você toma conhecimento do teste antes, ou se você faz um treino para resolver o teste, esse treino influencia o seu resultado. Tá? Então, as pessoas já não estariam em pé de igualdade. A principal divisão que se faz, né, entre os testes psicométricos e os testes impressionistas. Tá? Os psicométricos é aqueles que medem uma característica de personalidade ou uma característica do indivíduo, não só de personalidade. Então, você pode, por exemplo, para adoecimento mental e tal, por exemplo, eu quero saber o quanto que a pessoa, por exemplo, tem de ansiedade, tem de depressão, aí o teste psicométrico é adequado, ele te dá um nível, uma quantidade de... Os impressionistas, eles já descrevem uma característica do indivíduo, ou um conjunto de características, né? Na verdade, ele trabalha com o indivíduo como um todo. Então, normalmente, eles avaliam dinâmica de personalidade, características de personalidade, e veem como que o indivíduo está numa determinada situação. Manuela, que é neuropsicóloga, conhece bem todas essas técnicas e se diz favorável aos exames. Ela só faz uma ressalva. Os instrumentos utilizados são eficazes. O grande problema é a forma como a maioria é feita, né? Sem muito aprofundamento de técnica. Então, a gente pensa, por exemplo, que uma avaliação normalmente demora de 4 a 6 horas para ser feita no consultório e ela é feita em algumas clínicas em 30 minutos. Bom senso que deve existir dos dois lados. João admite que foi responsável pelo resultado negativo no primeiro psicotécnico. Ele atribui o fracasso ao fato de não ter levado o exame tão a sério. Acho que eu fui bobo, porque todo mundo fala, não, o teste
psicotécnico, a mulher botando maior pressão e falando que estava tudo errado, e no final deu certo. No final ninguém me reprovou, não. É só eu que eu conheço que reprovou no psicotécnico. 3 anos depois, a reprovação não incomoda mais o universitário. Ele só não consegue se livrar das piadinhas que escuta até hoje. Acabou que o pessoal ficou tirando sarro mesmo, falando que eu era gaguinho de movimento, Se fala reprovado em teste, mas ele é considerado apto ou não. E vai dizer se esse indivíduo está apto ou não está apto para o exercício de uma função, de acordo com o quê? De acordo com o resultado do teste comparado com o perfil definido.